Livro do Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos meditar nessa manhã os 6 selos do livro da profecia são abertos. Os 6 selos do livro das profecias são abertos. 6 iniciais, né? Somente desse capítulo, porque o livro possui 7 selos e será tratado a partir do capítulo 8, na verdade. Inicialmente, então, nós vamos somente meditar sobre os 6 primeiros selos do livro da Revelação. Diz assim o texto do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém, irmãos. É uma visão que para nós, irmãos, representa progressivamente aquilo que todo crente do Senhor Jesus Cristo deve desejar. Ou seja, o fim de todos os tempos e o nosso recolhimento às mansões celestiais.
Eu acho que esse texto, está até conversando com a Ana, o momento que nós estamos estudando é muito propício, porque textos como este do Apocalipse nos fazem tirar um pouco a nossa visão dessa terra, do que é material, e nos eleva a uma realidade que está acontecendo paralelamente à nossa história de vida. Isso que acabamos de ler aqui faz parte da história da humanidade. O que nós vemos no texto, ou que lemos no texto, foi justamente a continuação do capítulo 5, que nós estudamos no domingo passado, quando o único Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, foi se achado digno de abrir o livro da revelação e os seus 7 selos. E com a abertura do livro da revelação, automaticamente ele revela para João o que há de acontecer gradativamente. Esse livro, irmãos, contém a história da igreja e a história da humanidade. Nesse capítulo aqui nós vemos o início do reino de Deus sobre a terra, vamos falar sobre isso através das representatividades que tem aqui, e vemos a conclusão da história do mundo. Quer saber sobre o futuro? Leia a Bíblia. Quer ter paz sobre o futuro? Leia a Bíblia e creia na Bíblia. Não é só ler também, tem que crer, não é? E por que eu digo que é propício? Porque na época que nós estamos vivendo, irmãos, aí tem aquela entrada, aquela injeção de recurso maior através do 13º salário, né? As pessoas ganham um dinheirinho a mais, ficam agitadas por causa das festas de final de ano, né? E eu sei que nós precisamos estar muito vigilantes em relação a isso, porque senão a gente entra nesse turbilhão de vida e esquece que, paralelamente, nós temos uma história espiritual se realizando. E por causa dessa agitação de vida, a gente vê coisas que acabamos de ler no texto acontecendo ao nosso redor e a gente nem para pensar, meu Senhor, as coisas estão se realizando, se consumando. Porque estamos com os olhos tão fitos no que é material que a gente deixa de enxergar essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com os nossos olhos espirituais. E se deixamos de enxergar essas coisas com os nossos olhos espirituais, automaticamente nós vamos deixar de proclamar aquilo que é a salvação de todos. Nós acabamos de ver acontecimentos terríveis. E eu volto a dizer para os irmãos, quem gostaria de seus entes queridos estarem passando por isso aqui e chegar ao fim de todos os tempos, a igreja de Cristo ser elevada ao céu, e você olhar para baixo e ficar ali. Seu ente querido, seu amigo, seu parente. Irmãos, eu não acredito que um crente sincero consiga ter paz enquanto ele realmente não pregar o Evangelho, não descansar em relação à pregação e, além da pregação, mas um aviso de que as coisas estão se consumando. Esse tempo aqui está passando. Tudo que está acontecendo ao nosso redor está indicando isso. Nós vamos ver. Nós não podemos deixar de enxergar isso, porque se deixarmos de enxergar isso, nós vamos deixar de falar sobre a solução de resgate dessas pessoas que ainda não estão no caminho da graça de Deus, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Não podemos fazer isso. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, somos os atalaias de Deus e aqueles que enxergam com olhos espirituais e com a mente de Cristo tudo o que está acontecendo ao nosso redor e discernem essas coisas espiritualmente. Nós não podemos normalizar tudo.
É normal o que está acontecendo. Não podemos, irmão. Tem que causar algum incômodo. Porque se não causar incômodo, nossa vida aqui já está completamente fria diante de Deus. Já não sentimos mais nada e certamente em pouco tempo deixaríamos de servir o Senhor e o amor dele deixará de pulsar dentro dos nossos corações. Quem vai sofrer somos nós mesmos que estão ao nosso redor, né? Uma vida vazia, aquela vida que não consegue servir ao Senhor, sentir a motivação para servir ao Senhor. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu não vou à igreja porque eu preciso de algo. Eu vou à igreja para servir o meu Deus. Eu não vou à igreja para receber. Isso é uma inversão dos dias atuais, né? Eu vou à igreja para servir. E essa palavra aqui nos desperta a servir cada vez mais, a nos entregar cada vez mais para o serviço. E os irmãos vão perceber isso. Então, o que começa a acontecer no texto? O cordeiro começa a abrir selo por selo. Como são 7, traz a ideia de algo que é feito de forma gradativa, aos poucos. Pastor, mas quando que foi aberto isso? Eu não sei, irmãos, não tem como a gente saber. Se os irmãos perguntarem diferente para mim, eu vou dizer que a resposta é correta. Se os irmãos perguntarem assim, estes selos já estão sendo abertos, eu vou responder para os irmãos que sim. Tudo que está acontecendo ao nosso redor demonstra isso. Nós estamos no ápice da ciência, do conhecimento, da tecnologia, da informação. No ápice. Um momento propício para que todas essas coisas aqui se espalhem com uma facilidade muito grande. Tem uma coisa que acontece lá na Ásia, em alguns minutos a gente já está recebendo aqui informação que aconteceu. Terremoto acontece não sei onde do outro lado do mundo, a gente já está sabendo aqui. Morticínio acontece não sei onde na África, a gente já está sabendo aqui. Então as coisas estão se precipitando de uma forma assim, muito acelerada, muito rápida, né? Então, gradativamente, os selos vão sendo abertos e os irmãos vão perceber que os 4 primeiros se diferenciam dos 3 últimos. Vamos falar dos 2 últimos aqui, mas se diferenciam dos 3 últimos. Os 4 primeiros são ordenanças que vêm dos 4 animais que estão diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro. Cada animal chama um cavaleiro especificamente, com uma cor de cavalo diferenciada, que simbolizam coisas muito importantes. O primeiro cavalo que nós vemos aqui está no versículo 1 e 2, e diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quase 100% dos comentaristas bíblicos, né? E eu também concordo com essa visão, é muito parecido com o que o Senhor Jesus começa a citar em Mateus 24, no princípio de dores, né? Esse cavalo branco representa o quê? Se ele é branco, representa pureza, né? Então, algo que vem de quem? De Deus. Outra coisa, o cavalo branco, ele representava majestade. Um rei, quando se apresentava publicamente, escolhia geralmente um cavalo branco para representar poder e majestade, aquele que tem autoridade sobre todos. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, na verdade, ele tinha um arco na mão. E não só um arco, mas também tinha uma coroa que lhe foi dada e saiu vitorioso a vencer. Fica fácil, né? Não fica fácil de identificar. Esse cavalo branco representa a própria igreja do Senhor Jesus Cristo.
e o Evangelho. O que é o Evangelho? Em Romanos 1, versículo 16, diz que é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder do Evangelho da Igreja, exercendo a sua função na história da humanidade. E o poder do Evangelho é curto ou é longo? Se fosse curto, já tinha acabado. Temporalmente falando e do seu alcance. É curto ou é longo? Longo. E o arco? É uma arma de curto alcance ou de longo alcance? Longo alcance. Então o arco está representando o poder do Evangelho de alcance em todo o mundo. Todo mundo. E somos reis e sacerdotes até o fim em Cristo Jesus. Sim ou não? Né? Se o Evangelho vai ser vitorioso, vai reinar até um determinado momento que Deus vai falar, aí chega, vem o momento do juízo. Né? Então o cavalo branco saiu com o seu cavaleiro, representa justamente a igreja, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através do tempo. É imparável o Evangelho, imparável. Historicamente, diversos homens já tentaram parar a igreja, homens bem poderosos, né? Dominaram boa parte do mundo. Tentaram parar a igreja e o Evangelho e não conseguiram. E não vão conseguir. Não vão conseguir. Até o momento que Deus vai finalizar a obra da igreja sobre a face da terra. É Ele que vai determinar esse momento, não é homem nenhum. Né? Então saiu vitoriosa a vencer a sua igreja e o seu Evangelho. Apesar de tanta perseguição, o Evangelho ainda é vencedor até hoje. Segundo cavalo, ele é um cavalo vermelho. E aí representa a abertura, é esse cavalo vermelho com o seu cavaleiro que representa a abertura do segundo selo. Qual é a cor do sangue? E o que tinha esse cavalo na sua mão? A partir do versículo 3, a gente vê assim: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho ao que estava assentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. A espada é instrumento de ceifar vidas. E os irmãos percebam bem que não é uma espada pequena. Uma espada grande, muito grande. E esse cavalo representa, desde o início dos tempos, as guerras permitidas por Deus. E nunca houve, desde do início do século passado, tanta guerra e rumor de guerra. E o que a guerra faz? Ela nos traz paz. A guerra tira a paz da humanidade. E quando Jesus fala lá, justamente em Mateus 24 e 25, né? Que vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, significa que tanto a guerra em si, como a suspeita que vem uma guerra, já tira a nossa. Não é assim? Ou seja, a paz do mundo vai ser tirada por guerras e mais guerras. E aqui eu estava pensando, irmãos, nos aspectos de guerra. Não sei se os irmãos já perceberam, mas hoje nós temos guerras bélicas, que sempre existiram, né? Aquelas que são lutadas com armas, né? Armas físicas. Temos as guerras ideológicas, sim ou não? De ideologias políticas, sociais, sendo travadas no mundo todo. Temos as guerras cibernéticas, a tecnologia
um país quer ser mais dominador do que o outro e tenta impor essa dominação sobre os outros. Há pouco tempo eu estava lendo de como tem um cuidado muito grande das marinhas de todos os países, porque hoje os cabos de dados de internet passam por baixo dos oceanos. E esses países estão cada vez mais botando as marinhas para trabalhar porque estão com medo de sabotagem. Se cortar um cabo de dado desse, desliga o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Não é para deixar os irmãos sem paz, não, tá? Os irmãos não devem ficar sem paz. Pode ser que um ou outro aqui possa ter dinheiro no colchão. Não acredito que tenha. Mas o dinheiro que os irmãos hoje têm em casa, daria para comprar comida por quanto tempo? Estou falando dinheiro em casa, dinheiro em espécie. Daria para comprar comida por quanto tempo? Acho que lá em casa daria o quê? Um pacote de pão, não, no máximo. É. Onde está nosso dinheiro hoje? No banco. E esse dinheiro é físico ou virtual? Os irmãos chegam lá, deixa eu ver meu dinheiro aí. Os irmãos acham que vão achar um cofre no banco cheio do dinheiro dos irmãos. Não é ruim, irmãos, não tem, é virtual. Aquele número lá é virtual. Se de repente desligarem tudo, os irmãos vão comprar de que forma? Eu espero que ninguém fique desesperado com essa informação, porque nós somos sustentados pelo nosso Deus. Mas é a realidade hoje. Se hoje houver um ataque numa guerra cibernética e cortarem cabos de dados aí que passam pelos oceanos, acabou, desliga tudo. Desliga tudo. Os irmãos acham que o acesso ao banco vem daqui no Brasil? Servidor dos bancos estão lá na Europa, estão nos Estados Unidos. Se desligarem lá, a gente não tem mais acesso aqui não. Acabou, desliga tudo. O mundo está completamente interligado. Completamente interligado. Os aspectos de guerra foram se multiplicando. E todos nós podemos ser afetados por isso e perder nossa paz. Não sei quantos irmãos já tinham pensado nisso. Mas é uma realidade. É uma realidade. E precisamos ter fé. Podemos passar por isso a qualquer momento. Qualquer momento. Né? Então, o segundo cavalo representa essa falta de paz causada por guerras e rumores de guerra. E a espada é grande, hein? Essa palavra grande aqui não está à toa. A espada é grande. Segunda coisa, irmãos. O cavalo, terceira coisa, na verdade, o terceiro selo, né? O cavalo preto. Aqui traz ainda uma preocupação, talvez um pouco mais aprofundada nesse aspecto econômico. Né? Nos versículos 5 e 6, nós lemos assim: havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. O que uma balança representa, irmãos? Para nós só. Naquela época tinha outro tipo de representatividade. Hã? Comércio. Representa comércio. Quando você comprava alguma coisa naquela época, precisava ser pesado, e a quantidade que você levava para casa era exatamente medido ali naquela hora. A balança representava naquela época comércio. Então esse terceiro cavalo, o cavalo preto, representa justamente as negociações comerciais. E a explicação disso está no versículo seguinte, que é o versículo 6. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso aqui representa? Essa medida de dinheiro, ou esse dinheiro, é considerado um denário.
na época. Um denário era aquilo que um trabalhador ganhava por um dia de trabalho. Agora fica fácil a interpretação, não fica? Sim ou não? Vai haver uma grande aflição financeira e econômica. Por isso que eu falo que esses selos já foram sendo abertos e nós estamos vivenciando isso. Né? Às vezes a gente vai, apesar de dizerem que a inflação está dominada, quando a gente vai no mercado, a realidade não é essa. Né? A realidade não é essa. E se um denário representa o salário diário de um trabalhador, significa que ele vai trabalhar para quê? E olhe lá. Vai trabalhar para comer. E olhe lá. Porque aqui o exemplo são de 2 alimentos básicos. Acabou o hambúrguer do McDonald's, acabou, né, o lanchezinho extra, o almoçar na praça do shopping, acabou isso tudo. Vai apertar a ponto de nós trabalharmos para o que é básico. Medida de trigo e medida de cevada. Cevada, inclusive, é a alimentação do mais pobre naquela época. Vai ser o básico e olhe lá. Então a gente não pode se espantar quando nós ouvirmos de fome dos povos se multiplicando, porque isso é a realização do que nós estamos vendo aqui. Vai haver fome. Vai haver fome. Vai se multiplicar cada vez mais. As dificuldades financeiras e econômicas vão se multiplicar cada vez mais. Aí você vê guerra causando problema econômico. Né? Nós tivemos há pouco tempo aí na guerra da Rússia. Quando começou, foi um ano e meio, 2 anos atrás, não me recordo muito bem, mas aqui no Brasil o preço do trigo já começou a subir, porque boa parte do nosso trigo vem da Rússia. E aí os irmãos começam a entrelaçar, né, esses selos abertos, porque um vai afetar o outro. Um está ligado ao outro. Guerra produz fome. Né? Uma coisa vai afetando o outro. Se fosse alguém brinquei com a Ana aqui, algum pastor ou pastora aí da teologia da prosperidade ia falar para os irmãos, aproveitem e comprem tudo que os irmãos têm que comprar, porque daqui a pouco não vai conseguir mais. Né? Comprem tudo, gastem o seu dinheiro enquanto pode. Mas como eu não sou dessa linha teológica, eu vou falar para os irmãos, tenham cuidado com as dívidas que os irmãos têm. Tenham cuidado. Sejamos conservadores no uso do nosso dinheiro, do nosso recurso. Que a coisa vá bem. Claro que todo mundo precisa ter moradia, casa é uma coisa cara. Eu não conheço ninguém, pelo menos não na minha roda de conhecimento, que tenha comprado uma casa à vista. Não conheço ninguém. Casa mesmo, não financia imóvel, né? Não tem jeito. Cuidado com dívida de carro. Né? Ponha, né, aquele velho ditado, ponha o chapéu onde a sua mão alcance, para não ficar sufocado. Né? Muito cuidado, porque as coisas tendem a piorar. Nós precisamos ter sabedoria e equilíbrio no uso dos nossos recursos. Muita sabedoria e equilíbrio, porque as coisas tendem a piorar nesse sentido, economicamente e financeiramente. Não adianta que não tem governante que vai dar jeito, porque quando vem de Deus, acabou. É Deus permitindo acontecer, acabou. Ninguém dá freio, ninguém pode ser o maior economista, a maior mente econômica do mundo. Não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Um alerta que eu preciso fazer para os irmãos. E o último selo, que é representado por um cavaleiro, é o cavalo amarelo, nos versículos 7 e 8, que diz assim:
E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Se tinha por nome Morte e o inferno o seguia, significa que ele estava direcionado para quem? Deixa eu só fazer um comentário anterior. Vamos voltar aí, só no versículo 6, lá no finalzinho, que é importante isso. E já esquecendo de fazer esse comentário, mas é muito importante, até mesmo para preservar a paz dos irmãos, né? No finalzinho do versículo 6, irmãos, lê assim: e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui tem duas interpretações que ambas nos deixam em paz. Primeiro, que o azeite e o vinho eram um alimento específico da Judéia e daqueles povos ali ao redor, né? Então, automaticamente, isso aqui representa uma preservação de Deus para com os seus. E uma coisa bem importante: azeite e vinho não era somente alimento, é remédio também. Ou seja, nesse momento de grande fome, a saúde não vai ser afetada. Deus vai preservar de alguma coisa. Deus mandou segurar esse anjo aí, o ímpeto desse anjo, desse cavaleiro, né, para que não tocasse na saúde, mas somente na questão econômica. Que nos deixam tranquilos também nessa parte, né? Então, voltando lá para o 7, diz assim: havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E eu estava falando o seguinte, irmão: se tem por nome Morte, e o inferno o seguia, significa que a afetação não será o quê? Os servos de Cristo. Porque nem a morte, nem o inferno fazem parte mais da nossa história. Concordam comigo? Né? Nem a morte, nem o inferno fazem parte mais da nossa história. A morte será para nós somente uma passagem, né, dessa limitação corporal para seguirmos a vida eterna nos altos céus. E o inferno também não faz parte da nossa vida, porque somos salvos por Cristo Jesus. E continua ele dizendo: foi-lhes dado poder para matar quarta parte da terra. Crente tem então está aqui no meio? Não. Os crentes nesse momento serão preservados. Então significa que os crentes não vão continuar morrendo de forma natural, através de doenças? Claro que sim. O que nós vamos ver aqui é outra coisa. Com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ou seja, o cavalo amarelo representa um grande morticínio de diversas formas. Um grande morticínio de diversas formas. Provavelmente os irmãos estão pensando em uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Pandemia. Quantos morreram? Muitos. E para mim, sim, é uma das manifestações deste quarto cavaleiro. E muitas doenças, para mim, ainda vai vir daquele Oriente. Muitas doenças ainda virão da China, da Índia, muitas. Para mim, esse cavalo é amarelo, não é à toa. Hoje, todos os países dependem economicamente da China. E hoje também já se sabe que a pandemia surgiu onde? Que não divulgam, mas saiu de um laboratório justamente de manipulação de vírus, em Wuhan, da China. Todos já sabem isso. Já era um vírus existente, escapou, né? E se espalhou pelo mundo todo. Por que se espalhou tão rápido? Porque tem chinês em todo mundo. Se os irmãos forem no centro da cidade, se esses irmãos trabalham lá no centro da cidade, já perceberam isso,
Barra da Tijuca, que é um outro centro da cidade aqui para cá. Os irmãos vão ver a quantidade de chineses, né, que estão aqui no país. Quando eu trabalhava na Barra, eles chegavam em ônibus para almoçar. A gente saía da empresa para almoçar e chegavam em ônibus para almoçar. Descia 2, 3 ônibus de chineses. Estão espalhados. E os produtos deles também. E, obviamente, isso torna mais fácil espalhar o quê? Doenças, vírus. Então, claro que esse cavalo aqui não representa só as doenças, né? Nós vemos aqui que o morticínio é causado pela espada, né? Pela fome, pelas feras. Mas fato é que uma boa parte a gente acabou de ver 5 anos atrás acontecer. E vai continuar acontecendo cada vez mais. Vai continuar acontecendo cada vez mais. Por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Mas nesses momentos, os que pertencem ao Senhor, e que obviamente não chegaram ao momento de partir, serão preservados por Deus. Isso é importante, né, nós citarmos aqui. Então, falamos sobre os 4 primeiros selos e os 4 animais que chamaram os 4 cavaleiros. No 5º selo, a visão de João muda um pouco. E ele vê uma visão muito bonita, que é a visão dos mártires na glória. Os nossos irmãos do passado que não negaram a sua fé, mesmo mediante muita pressão, perseguição e riscos de morte. E João vê essa visão a partir do versículo 9. Ele diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso aqui, irmãos, representam os mártires, mas representam também todo aquele crente fiel que foi levado à morte por causa da sua fé. Do seu amor à palavra, do seu apego à verdade, que não abre mão daquilo que é convicção para ele, não abre mão de exaltar e glorificar somente o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E está falando historicamente de todos, não é só do período do início da igreja, não. Porque na história da humanidade, muitos fiéis ao Senhor Jesus Cristo perderam as suas vidas por causa da sua fé. E até hoje continuam perdendo. Semana retrasada a gente teve, não adianta que isso não vai sair na mídia tradicional, não vai sair. Teve a notícia que lá na África foram mortos 35 crentes cristãos, de uma vez. Adentraram numa aldeia, identificaram quem era crente, fuzilaram todos. Todos. Isso acontece na África todos os dias, principalmente nos países que têm maioria muçulmana. Principalmente. Porque o objetivo do muçulmano não é conviver com o cristão, é eliminar o cristão. O cristão, para eles, é um inimigo que precisa ser eliminado porque é um infiel de Alá, ou infiel a Alá. E eliminar não é deixar de falar, não, irmãos, é tirar a vida mesmo. É tirar a vida mesmo. Coreia do Norte, China. Alguns meses atrás, vários pastores foram presos na China e continuam presos. Continuam presos. Isso continua acontecendo hoje, irmãos. Continua acontecendo hoje. Não ficou no passado. E o que João vê? Vê esses irmãos reunidos, clamando por justiça. E aí a gente para pensar, quando virá a justiça desses e a nossa justiça? Porque hoje também somos injustiçados por causa da nossa fé. A gente não quer fazer mal a ninguém, mas porque a gente declara que é crente no Senhor Jesus Cristo, nós sofremos por isso, de forma aberta, declarada, objetiva. Eles clamam por justiça.
Diz assim o versículo 9: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E aí uma representatividade muito bonita aqui. Primeiro que eles estavam debaixo do altar, onde o cordeiro era sacrificado. Sobre o altar. E representando o culto do Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que aquela representatividade, ela era uma pré-figura do sacrifício de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. O sangue ele não escorria pelo altar, mas o sangue era aspergido pelo sacerdote. Os irmãos sabem aonde? Um dos lugares na base do altar. Ou seja, embaixo do altar. Isso aqui representa aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que tiveram as suas vidas regeneradas e por isso não abriam mão das suas convicções de fé e clamavam por justiça. E Deus responde a esse clamor, sabe com quê? Com purificação e com santidade, porque Deus concede para eles, com dignidade, vestirem vestes brancas. Ou seja, não passaram pela vida, chegaram à morte não se contaminando. São dignos do Senhor, do sangue que foi aspergido sobre as suas vidas. E não somente isso, dá paz para eles também. Porque o Senhor consola o coração deles. E não somente isso, também dá esperança. Porque existem ainda mártires para passar para aquele lado lá. Fala para eles, espera um pouco, porque o número ainda não está completo. Ainda virão outros fazer parte disso que vocês fazem hoje. Todos aqueles que são firmados na fé do Senhor Jesus Cristo farão parte desse grupo. Porque chegará um momento que a igreja sobre a face da terra será perseguida terrivelmente, novamente. Eu sei que muitos vão apostatar da fé. Eu espero que não veja muito dos irmãos fazerem isso, sinceramente. Espero que não veja muitos. Eu sei que alguns apostatarão. Quando vier realmente a perseguição e o risco de morte, eu sei que muitos negarão o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu espero que os irmãos se firmem, não passem por isso e sejam dignificados como esses foram e receberam as suas longas vestes brancas, purificados pelo sangue do Cordeiro, e não abriram mão da sua fé, mesmo nos momentos bem difíceis da vida. Eu espero que seja assim. E para finalizar, irmãos, nós vemos o sexto selo. E aí nós vemos um clamor, dos céus por justiça, e no sexto selo, a realização ou a resposta de Deus a esse clamor. O que eles pediam? Que o Cordeiro viesse e fizesse seu juízo. E no sexto selo, no início do sexto selo, a gente vê justamente isso acontecer. A partir do versículo 12, nós lemos assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
pergaminho, né? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ou seja, ao abrir-se o sexto selo, iniciou-se o fim de todas as coisas. Então, o que nós vemos hoje como firmamento, imagine os irmãos olharem para o céu um dia à noite e não enxergarem mais a lua. Ou, ao enxergarem ela, verem ela vermelha como sangue. E verem as estrelas se precipitando sobre a terra. E de dia, olharem para o astro que ilumina o nosso dia, que foi feito por Deus, e verem ele se escurecendo. E nesse momento a igreja vai estar aos poucos sendo conduzidas aos céus, porque quando a gente enxergar isso, chegado o fim, e o Senhor Jesus Cristo vai mostrar o seu sinal nos céus e virá retirar a sua igreja de boa parte desse tormento. Mas uma parte inicial nós vamos passar. Nós vamos passar. E em seguida acontece exatamente isso que acabamos de falar, porque o Senhor Jesus Cristo se mostra nos altos céus e aqueles que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram Jesus Cristo, que zombaram dele, que buscaram somente suas satisfações carnais, viveram somente para esse mundo, começarão a se desesperar. Nós vamos ver isso, irmãos. Vamos ver isso. Sabe quantas classes sociais, ou com quantas classes sociais isso vai acontecer? Todas. João viu líderes, governantes, poderosos, mas também viu servos e livres, pessoas simples, que rejeitaram o Evangelho do Senhor Deus. Declarar, fugir para as montanhas e declarar: cai na nossa cabeça, porque eu não consigo olhar para a face de Deus e do seu Cordeiro. Porque para eles, a face de Cristo e a face de Deus é terrível hoje e no último dia será ainda mais terrível. Por isso, irmãos, que eu falo, os irmãos, que visões como essas ou revelações como essa devem despertar nossa fé e nosso ânimo na pregação do Evangelho. É difícil ver pessoas ao nosso redor correndo para as montanhas, né? E a gente em paz, esperando todas as coisas se consumarem, porque nós, na sequência, vamos ser conduzidos aos altos céus. Pessoas ao nosso redor procurando a própria morte, porque não conseguem encarar aquele que rejeitaram como Salvador. Ora, se não conseguem encarar hoje o Salvador, não encararão o juiz. Concordam? Não encararão o juiz. A face de Jesus Cristo como juiz não será a face de homem, mas a face de um Deus que virá resgatar a sua igreja. E esses não vão suportar isso. Mudemos, preguemos, alertemos sobre isso, porque a igreja está sobre a face da terra para fazer isso. Chegará o dia que vai cessar o trabalho, mas ainda é tempo de nós trabalharmos, né, e avisarmos sobre esse fim que virá. Amém, irmãos?